Essa noite nós iremos falar sobre fé. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 5. Se alguém está do seu lado e não tem a Bíblia física, se você puder, compartilhe a palavra com o irmão que está do seu lado, por gentileza, tá bom? Marcos capítulo 5, a partir do verso 25, tá? Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Está escrito: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Verso 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar-lhe as vestes, ficarei curada. Verso 29. E logo lhe se estancou a hemorragia, e sentiu do seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Verso 34. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Louvado seja Deus. Pai, essa é a tua palavra. Que nesta noite o Senhor possa falar a cada coração neste lugar. Que, ó Pai, o Senhor possa, através dessa palavra, nessa noite, renovar a fé, a força, a esperança de cada filho teu que aqui chegou. Que nesta noite, Senhor, a tua palavra seja um bálsamo em nossos corações, para que saiamos daqui, ó Pai, cheios de esperança, e através da tua palavra sermos fortalecidos na esperança de que todas as coisas em nossa vida cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muito obrigado por tudo. É assim que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, e a igreja diga amém. E pode sentar. O tema da nossa mensagem nessa noite: o toque da fé. O toque da fé. Meus amados irmãos, Jesus, ao ser expulso de Gadara, ele foi calorosamente recebido em Cafarnaum, do outro lado do mar da Galileia. E Jesus era aquele que nós bem conhecemos, a Bíblia diz que Jesus era aquele que vivia cercado de multidões. Onde ele passava, ele juntava multidões. Multidões o apertavam, multidões queriam conhecer mais do Mestre, multidões queriam saber quem era Jesus, multidões estavam ali porque ouviram falar dos milagres que Jesus fazia e que faz ainda hoje na minha e na sua vida. Porque a Bíblia diz que ele é o mesmo, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E aquela multidão o cercava e o apertava, assim diz a palavra do Senhor. Mas apenas duas pessoas aqui nesse texto se destacaram. Quem foram essas duas pessoas? Jairo e a mulher do fluxo de sangue. E um pregador norte-americano, ele diz que nessa passagem existem alguns contrastes entre a vida de Jairo e a vida da mulher do fluxo de sangue, que nós iremos ver agora. Preste bem a atenção. Jairo, ele era um líder da sinagoga. Era alguém que aos olhos humanos era importante. Aos olhos humanos, Jairo era importante. A mulher, uma mulher anônima. Porque a Bíblia não menciona o nome dela. A Bíblia não menciona o nome dessa mulher, portanto, ela era desconhecida aos olhos humanos, mas era totalmente conhecida aos olhos de Deus. Você é conhecido aos olhos de Deus.
As pessoas podem não estar lhe vendo, as pessoas podem não saber a sua vida, o que você está passando, o que você está enfrentando, mas Deus, unicamente Ele, conhece a tua vida, a tua história e sabe do que você precisa. Somente Ele sabe da minha e da sua vida. Somente Deus. Os contrastes que esse pregador norte-americano apresenta. Jairo era um líder religioso. Como líder da sinagoga, Jairo podia entrar e sair ali na sinagoga nos momentos que lhe eram oportunos. Em contraste a essa ocasião, a mulher era excluída da comunidade religiosa. Não podia entrar e não tinha o direito sequer de cultuar devido ao seu problema, devido à sua enfermidade. Jairo era rico, boas condições financeiras. A mulher perdeu tudo o que tinha em busca de saúde, em busca de solução para o seu problema. Ela já não tinha mais recursos. A Bíblia diz que todos os recursos que ela tinha, ela gastou em busca de solução e cura para o seu problema. Jairo teve a alegria de viver 12 anos com a filha. Mas naquele momento, Jairo via que a filha dele estava à beira da morte. Essa mulher vivia há 12 anos com um problema, com uma enfermidade que lhe comprometia e faria com que aquela mulher não pudesse ser bem vista ao meio da sociedade e não podia transitar em meio à sociedade. O contraste que a palavra nos apresenta. Mas aquela mulher, ela viu em Jesus que alguém pudera resgatar os seus sonhos. Aleluia! Louvado seja Deus. Jairo fez um pedido público, porque Jairo chega diante do mestre da multidão e diz: Senhor, minha filha está morrendo. Peço-te que vá curar a minha filha. A Bíblia diz que Jairo pediu ao Senhor insistentemente. Ele insistiu: Senhor. E aí, ali os discípulos, rodeados do mestre, a multidão, e alguém chega para Jairo e diz: olha, não importuna mais o mestre, a tua filha já morreu. Eita, Jesus. Imagina como é que ficou o coração desse camarada. Imagine você. Louvado seja Deus. Mas em contraste a isto, a mulher se aproximou de Jesus com um toque silencioso e anônimo. Um toque silencioso e anônimo. Ninguém a não ser Jesus percebeu o toque anônimo daquela mulher, pois ela não poderia ser vista. Eu abro um parêntese aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, para dizer para você que muitas vezes na nossa vida, quando nós chegamos em meio à multidão, contamos os nossos problemas para alguém, sempre vai ter alguém ali do nosso lado que vai dizer: meu irmão, esse problema que tu está vivendo não tem mais jeito. Essa luta que tu está enfrentando, pode desistir, você não vai conseguir vencer essa luta. Foi assim que Jairo chegou no meio da multidão. E muitos disseram: olha, não importuna mais o mestre, porque a tua filha morreu. Mas a mulher, ao contrário de Jairo, ela chega para Jesus no anonimato, vai ali às escondidas, porque ela não poderia sair diante da sociedade. Ela chega para Jesus e toca nas vestes do Senhor. Tem coisas na nossa vida que tem que ficar entre você e Deus. Tem coisas na sua vida que você não pode estar compartilhando para todo mundo. Você está entendendo? Tem coisas na sua vida que você não pode estar compartilhando com qualquer pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o interessante, meus amados irmãos, é que nós vemos que diante dessa situação, Jesus, ele atende os dois pedidos. Ele atende o pedido de Jairo e atende também a necessidade daquela mulher. Mas por quê que Jairo chegou primeiro para Jesus, fez o seu pedido e Jesus atendeu primeiro a mulher do fluxo de sangue? Porque a agenda de Jesus é diferente da minha e da sua agenda. Ele faz aquilo que lhe compraz. Ele faz as coisas da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer. A agenda dele é diferente da minha e da sua.
É diferente, porque muitas vezes a gente quer colocar, como diz o ditado por aí, colocar o carro na frente dos bois, e não é assim que funcionam as coisas. Quando nós buscamos a Jesus, quando nós sabemos a quem recorrer verdadeiramente, Ele pode fazer um milagre na minha e na sua vida na hora que Ele quiser. Ele pode transformar a tua vida, a tua causa, a circunstância que você está enfrentando, mas é no tempo dEle. Descanse no Senhor, é no tempo dEle. É no tempo dEle. A agenda de Jesus é diferente da nossa agenda. Ele segue a dele. A Bíblia diz que Ele manda e por ninguém é mandado. Ele ordena e por ninguém é ordenado. Quando nós nos voltamos aos pés do Senhor, em humildade, quando nós colocamos a nossa cara no pó e rogamos ao Senhor e clamamos a Ele, em verdade, quando nós usamos, na verdade, o que a Bíblia nos ensina, quando nós o tocamos pelo toque da fé, os milagres de Jesus acontecem no tempo dele, na minha e na sua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele faz tudo no seu tempo, de acordo com a sua vontade. Ele conhece a minha, Ele conhece a tua necessidade e sabe muito bem do que eu e você estamos precisando. Você não está vivendo num mundo onde as pessoas chegam para você e dizem: você não vale nada, a tua história acabou aqui. Mas Jesus, Ele age de maneira diferente. Ele diz: ainda tem vida para você, ainda há esperança para você, ainda há saída para o seu problema. Eu estou do seu lado. Quando você me procura, quando você me toca aos olhos da fé, eu tenho um milagre, eu tenho cura e tenho restauração na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. Aonde eu quiser agir, eu ajo no tempo que eu quiser. É assim que Ele faz. É assim que Jesus faz. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos aprender alguns pontos diante da passagem que nós lemos. O primeiro ponto é, preste bem atenção. O toque da fé, ela começa com a consciência de uma grande necessidade. O toque da fé começa com a consciência de uma grande necessidade. Põe os seus olhos no verso 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. 12 anos. Quatro 4.385 dias aproximadamente que aquela mulher vivia naquela situação. 4.385 dias aproximadamente. Pergunto eu para você, o que é 12 anos para Jesus? O que é um ano para Jesus? O que é 20 anos para Jesus? Nada, nada. A Bíblia conta que essa mulher vinha sofrendo desse mal há 12 anos. Foram tempos de aflição, foram tempos de rejeição, tempos de abandono, tempos de acusações, muitas vezes. E aquela vida daquela mulher junto à sociedade, ela sequer, como nós já mencionamos aqui, ela não poderia entrar nas sinagogas, ela não poderia participar das atividades religiosas. Aquela mulher era privada. Ela tinha uma doença crônica. 12 anos ela sofria daquele problema. Uma doença crônica. Preste bem atenção. Ela era impossibilitada de viver até junto do convívio da sua família. A tradição da época, o contexto da época, as mulheres que viviam no período menstrual, elas tinham que se afastar de suas famílias. Elas precisavam ficar em um lugar reservado até que passasse aquele período. E aquela mulher vivia junto daquelas mulheres. Ela não poderia ter contato com a própria família. Se ela tocasse até nos utensílios domésticos, se tornava objetos impuros. Ela não poderia conviver
nem junto da sua família, nem diante da sua própria casa. Mas aí, como eu disse para vocês, meus amados irmãos, 4.385 dias não se tornam nada diante do poder que há no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Lembra você do paralítico do tanque de Betesda, 38 anos? 38 anos a Bíblia conta que aquele homem vivia ali. E em uma oportunidade, Jesus chega junto daquele homem, ali naquele tanque. Jesus não pergunta como estava a vida dele. Jesus não perguntou qual era a idade que ele tinha. Jesus não perguntou o que era o problema que ele sofria. Jesus chegou para ele e disse: você quer ser curado? Você quer ser curado? 38 anos. E a Bíblia diz que o homem disse: Senhor, eu não tenho que me leve no tanque, porque todas as vezes que eu vou entrar, vem alguém tomar o meu lugar. Jesus não perguntou se alguém levava ele, se alguém segurava na mão. Jesus disse: você quer ser curado? Você quer ser curado? E a Bíblia conta que Jesus disse: olha, pega teu leito e anda, vai embora. Esse é o Jesus que eu e você servimos. Não importa há quanto tempo você está sofrendo, não importa há quanto tempo você está vivendo uma luta, não importa se alguém chegou para você e disse não tem jeito, mas eu apresento para você hoje aqui nessa noite um Jesus que pode fazer, que pode mudar a tua história, pode mudar o teu rumo e te dar uma nova vida, uma nova oportunidade e devolver a tua esperança. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que eu e você servimos, meus irmãos. O toque da fé. O toque da fé. Aquela mulher, ela reconhecia, ela tinha consciência da sua necessidade. Ela tinha consciência de que ela necessariamente precisava de uma solução para o seu problema. E ela viu em Jesus. Ela viu em Jesus a necessidade de ir aos pés do Senhor. Ela disse: eu vou. Aquela mulher poderia estar trancada em um quarto, murmurando. Poderia dizer: não tem mais solução para a minha vida, eu já não tenho mais recursos, eu já não sei mais o que fazer, eu não posso ter contato nem com minha família, o que vai ser da minha vida? Ela não pensou assim. Ela viu em Jesus a solução para o seu problema. Aleluia. Talvez eu e você estejamos nos sentindo como essa mulher nessa noite. Talvez você tenha chegado aqui sem a esperança. Talvez você esteja enfrentando uma luta, uma aflição, um problema na sua vida. Mas eu digo para você que pelo toque da fé, Jesus pode resolver o teu problema. Precisamos tocar em Jesus com fé. Vamos adiante. Preste bem atenção. Aquela mulher viu em Jesus a solução que precisava para ser curada do seu flagelo, amenizar o seu sofrimento, estancar a sua dor. Essa mulher, diante do Senhor, diante do seu sofrimento, teve a ousadia e buscou aos pés do Senhor, pelo toque da fé. Aquela mulher, diante da solidão, buscou a companhia de Jesus. Louvado seja Deus. Aquela mulher, em meio à desesperança, viu que Jesus era a única esperança que ela precisava para ser curada. Porque Jesus, ele é a esperança dos desesperançados. Ele devolve a mim a sua esperança. Ele tem poder para fazer aquilo que o homem, humanamente falando, não pode fazer. Esse Jesus, ele pode fazer. Essa mulher viu em Jesus e podia acreditar que ficaria curada. Aquela mulher perseverou. Ela não desanimou. Ela não desistiu do seu sonho. Ela viu em Jesus e sabia que pelo toque da fé ela poderia ser curada. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, o toque da fé acontece quando deixamos de lado nossas desilusões e buscamos a face
de Jesus. O toque da fé acontece quando deixamos de lado nossas desilusões e buscamos a face de Jesus. O verso 26 diz: e muito padecer a mão de vários médicos, tendo desprendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior. O verso 27 diz: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Tocou-lhe as vestes. Meus amados irmãos, aquela mulher havia gastado todos os recursos que ela tinha. A Bíblia nos mostra isso. Pense comigo. Nós temos, às vezes, um plano de saúde. Quando temos um plano de saúde, muitas das vezes, vamos usar. Aí nós chegamos no hospital particular, ligamos para marcar uma consulta. A atendente diz: só tem vaga agora para o ano que vem. E você fica esperando. E quando você depende do SUS? Aí você vai direto no médico, PSF e tal, chega lá, marca a sua consulta e chega lá. Vem a tal dia, você vai, né? Desse jeito não é? Aí você chega no dia da consulta, chega lá, o médico faltou. E quando chega lá, muitas vezes o médico está, mas você tem que esperar. Tem que esperar. Aí o médico vai, chega a sua vez. Às vezes vem um idoso, entra na sua frente, você fica esperando, mas vai. Chega lá, o médico receita e diz: você está com isso, com aquilo, passa uma receita, você vai na farmácia, quando chega lá, o farmacêutico diz: não tem esse remédio. E você vai fazer o quê? Mas aí, meu irmão, veja você, aquela mulher não tinha mais recursos. Aos olhos humanos não existia mais saída para ela. Mas aí a Bíblia diz aqui, ó, verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. E ela viu em Jesus a esperança que faltava. Ela viu em Jesus a solução que ela precisava para o seu problema. E a Bíblia diz que ela foi aos pés de Jesus e lhe tocou as vestes. Mas aí existe outra impossibilidade que aos olhos humanos era impossível aquela mulher chegar aos pés de Jesus. Quem era? A multidão. Não bastava tudo que aquela mulher viveu e uma oportunidade que teve. A multidão comprimia o mestre. Era impossibilitado de alguém chegar diretamente perto do mestre e tocar nas vestes. Mas aquela mulher tinha em seu coração uma certeza que ninguém poderia tirar dela. Ela tinha fé. Ela tinha fé. Ela tinha fé. E eu digo para você, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, quando nós nos aproximamos de Jesus, pelo toque da fé, coisas sobrenaturais acontecem na minha e na sua vida. Aleluia! Veja só, tendo ouvido a fama de Jesus, por trás dele, vindo em meio à multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Aquela mulher não só tomou uma atitude, mas ela tinha uma certeza em seu coração. Aquela mulher não saiu de casa em meio ao desespero. Aquela mulher não saiu de casa em meio às incertezas. Ela tinha certeza que ao encontrar com Jesus, se tocasse ao menos na ponta das suas vestes, ela ficaria curada. Mas aí vem outra contradição. O que curou a mulher não foram as vestes de Jesus. Não foram as vestes do mestre. Certa feita eu tive uma oportunidade e falei aqui, quando Davi venceu Golias, e nós vimos que alguns teólogos, pregadores, pregam e diz que quem venceu Golias foi a funda e a pedra de Davi. Mas aí quando nós olhamos as escrituras, examinamos, vimos que isso são meras situações que não cabe a nós nos apegarmos a coisas como essa. O que fez Davi vencer Golias foi aquele, o Todo-Poderoso. É Ele que vai fazer você vencer as batalhas da sua vida. É Ele quem vai fazer você chegar no fim da sua caminhada. É Ele que vai te mostrar a luz que você tem que seguir. É Ele que vai dar um norte para a tua vida, para a tua família, para restaurar o teu casamento, para mudar a tua história. Somente Ele pode fazer isso na sua vida. Somente Ele. Não foram as vestes do mestre.
Não foram as vestes de Jesus. Aquela mulher, ela teve dificuldades. Ela viu em meio à multidão, correu um risco de ser morta, apedrejada, porque o contexto diz que aquela mulher sequer poderia sair do seu ambiente onde ela ficava. Mas a mulher, ela não olhou para essas situações. A mulher, ela não olhou para as dificuldades. Ela tinha uma certeza no coração. Ela sabia o que estava fazendo. Ela sabia o que queria. Ela sabia que somente Jesus podia mudar a história dela. Aleluia! Meus amados irmãos, não podemos olhar para as circunstâncias que nos rodeiam. Não podemos colocar os nossos olhos nas circunstâncias que na maioria das vezes na nossa vida faz com que nós venhamos desanimar. Quando eu tiro os meus olhos das circunstâncias que me rodeiam, quando eu deixo de olhar para os problemas que são muitos na minha vida e na sua vida, porque todos enfrentam, sim ou não, aí eu coloco os meus olhos em Jesus. Eu digo, Senhor, eu sei que através de um toque, eu sei que se eu usar a minha fé, eu tenho certeza de que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. Ele pode fazer. Ele pode fazer. Aleluia! A mulher do fluxo de sangue, depois de ter gasto tudo que tinha, foi nos melhores médicos. E nenhum deles puderam dar o diagnóstico do seu problema. É interessante que aquela mulher chega. Aí Jesus não diz, olha, eu vou passar aqui uma receita, tome esse remédio, daqui a 30 dias você vem de novo, viu? Jesus não falou nada disso para ela. Nada disso. Apenas ela chega aos pés de Jesus e pelo toque da fé, a Bíblia diz que imediatamente aquela mulher foi curada. Não, Jesus não disse, olha, em 30 dias eu tenho certeza que você vai ficar boa. Não precisa mais nem vir aqui. Não precisa mais vir aqui, não. Não vem mais me aperrear, não. Eu não bato na porta do médico que o cara vai toda vez lá para ajudar assim, de novo. Aí Jesus disse, olha, imediatamente a Bíblia diz que a mulher foi curada. Foi o toque da fé. Foi o toque da fé, aleluia. Louvado, você pode dar um glória para Deus essa noite? Aleluia, a mulher buscou a Jesus, ela ouviu falar de Jesus e das suas maravilhas, milagres que ele operava e opera ainda hoje. Ele opera milagre, ele pode curar você nessa noite, ele pode transformar a tua causa ainda hoje, porque ele está nesse lugar e ele tem poder para fazer aquilo que humanamente falando o homem não pode fazer. Ele pode mudar a tua história ainda hoje. Ele pode mudar. Aleluia. Ela ouviu falar de Jesus. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós pregamos para as pessoas, para os nossos familiares. Falamos dos milagres de Jesus. Mas existe um ditado por aí que diz que a gente fala e entra por um ouvido e sai no outro. Nós falamos, mas as pessoas que não querem saber de Jesus. Jesus disse que nós somos discípulos, nós temos que pregar a palavra, nós temos que levar o evangelho a toda criatura, seja em tempo ou fora de tempo, nós temos que pregar. Você tem que fazer a sua parte. Mas a Bíblia também diz que quem convence não é o homem, quem convence é o Espírito Santo. Continue pregando, continue falando de Jesus para as pessoas, continue falando do que Jesus fez na sua vida, na sua casa, na sua família. Seja um testemunho vivo aqui na terra do que Jesus fez e ainda vai fazer das promessas que ele fez para a sua vida. Aleluia! Ela ouviu falar de Jesus, mas não ficou em casa. Ela teve uma atitude. Ela teve uma atitude. O que aquela mulher ouviu falar de Jesus, preste atenção, lhe fez ter uma atitude de fé. O que ela ouviu produziu nela tal espírito de fé que ela disse, se eu somente tocar as vestes, ficarei curada. Olha o tamanho da fé.
Se somente tocar as vestes, ficarei curada. E de fato ela ficou curada. A Bíblia fala lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 17, do paralítico de Cafarnaum. Uma circunstância, uma situação bem parecida, que disse que alguns homens pegaram aquele homem, ali, na maneira que ele estava, um coxo, e tentavam entrar na casa onde Jesus estava, e a multidão, mais uma vez, cercava o mestre. Não havia espaço. E aqueles homens ali tiveram a atitude de colocar o paralítico por cima do telhado. E ali, a Bíblia conta que desceram com o paralítico por cima do telhado. Levaram até Jesus. E Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E com o homem que entrou por cima, saiu pela porta da frente. Aleluia! Aleluia! Jesus não disse: não tem espaço para ele sair não, volta ele por aqui mesmo. Ele já está bom? Joga ele por aqui, homem. Não, o homem saiu pela porta da frente e saiu são do seu problema. Então, meu amado irmão, não existe circunstância na sua vida que Jesus não possa mudar. Pelo toque da fé, quando nós nos voltamos ao Senhor, quando nós nos voltamos aos pés do Mestre, quando nós usamos a fé que nós temos, mesmo que seja uma fé pequena, porque o salmista diz: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte: saia daqui para esse lado, e ele irá. A sua fé pode mudar a sua história. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. O verso 29 diz: e logo se estancou a hemorragia, e sentiu do seu corpo estar curada do seu flagelo. Aleluia. Meus amados irmãos, o terceiro ponto é: o toque da fé acontece quando o contato pessoal com Jesus é o nosso maior objetivo. Quando o contato pessoal com Jesus é o nosso maior objetivo. E no verso 29 diz: e logo lhe se estancou a hemorragia, e sentiu estar curada do seu flagelo. E o verso 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou as vestes? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Agostinho, comentando essa passagem, disse que a multidão que aperta, disse que a multidão apertava Jesus, mas só a mulher do fluxo de sangue tocou nele. A multidão apertava Jesus, comprimia o mestre, mas só a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Foi o alcance de sua fé e não o toque de sua mão que lhe assegurou a cura que buscava. Não foi o toque da superstição, mas foi o toque da fé daquela mulher. Foi o toque da fé. Louvado seja o nome do Senhor. E responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te apertas? Meus amados irmãos, nós vemos muitas pessoas por aí, igrejas e mais igrejas cheias, multidões e mais multidões. A Bíblia diz que pela fé nós cremos, vivemos, permanecemos firmes e andamos e vencemos. Pela fé, eu e você temos paz e andamos no descanso do Senhor. Pela fé, eu e você, nós temos paz e andamos no descanso do Senhor. Aleluia! Isso é maravilhoso, meus amados irmãos. Preste atenção, muitos eram os que tocavam em Jesus. Muitos comprimiam a Cristo, mas eram poucos que o tocavam com fé.
Jesus, vez por outra, se encontrava no meio da multidão. Foi o que nós falamos aqui. Mas a multidão não se encontrava junto de Jesus. A multidão não se encontrava junto de Jesus. Pois a fé era uma fé de incredulidade. Muitos só se aproximavam de Jesus por conta dos milagres e da comida. Isso está lá em João, no capítulo 6, versículo 26. Aos domingos, a multidão vem à igreja. Ali, vemos alguém chorando aos pés de Jesus pelos seus pecados. E então, Jesus pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? É como eu falava, meus amados irmãos, nós vemos igrejas e mais igrejas cheias, multidões e mais multidões, lotando púlpitos, igrejas lotadas de pessoas. E muitos ali cantam e se alegram na presença do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Aí Jesus chega e pergunta: quem me tocou de verdade? Precisamos deixar de viver pelas emoções. Precisamos viver pelo toque da fé. Porque é pelo toque da fé que Jesus pode fazer um milagre na minha e na sua vida. Pelo toque da fé, Jesus pode mudar toda e qualquer circunstância, não importa ela qual seja. Seja um problema familiar, seja na restauração do seu casamento, seja numa mudança de função no seu trabalho, seja numa promoção, seja onde for, Jesus, ele pode mudar pelo toque da fé as circunstâncias da minha e da sua vida. Pelo toque da fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem me tocou? Mateus capítulo 15, versículo 8 diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quem me tocou? Muitas pessoas vêm à igreja porque estão acostumadas a vir. Acham errado deixar de vir, mas não estão em contato direto com o Mestre. Muitos vão à igreja se deixando levar pelo calor da emoção, pela necessidade pessoal. Mas nós vemos que diante de uma atitude, diante de uma circunstância, diante de uma situação que aos olhos humanos não tinha mais solução, aquela mulher ousou-se em sair dos seus aposentos, não olhou para as dificuldades, não olhou para os problemas, não olhou para o que as pessoas iam falar dela, iam dizer dela. Ela apenas saiu com a convicção de que se ela tocasse as vestes de Jesus, ela ficaria curada. Pelo toque da fé, aquela mulher ficou curada. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, tocamos em Jesus com uma fé genuína e somos curados. Outras vezes não somos curados porque tocamos em Jesus com a fé da incredulidade. Você precisa tocar no Senhor. Você precisa crer que Ele é poderoso para fazer aquilo que ao homem é impossível ser feito. Porque a palavra do Senhor diz, porque para Deus nada é impossível. Na sua vida nada está perdido. Você não pode parar. Você não pode desistir. Você tem que levantar a sua cabeça. Deixar a sua camuflagem. Dizer, Senhor, eu sei que eu preciso de Ti, da Tua misericórdia. E pelo toque da fé, você será curado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu contar uma ilustração aqui para nós. Eu ainda tenho tempo, viu, pastor?
Preste bem atenção. Um equilibrista famoso, esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara, que ficam na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. Em seguida, atravessou andando sobre o cabo de aço, foi e voltou. A multidão, extasiada, o aplaudia. É o cara, vai de novo. Mas rapaz, o homem é bom, vai de novo. E ali na torcida, aquela gritando. O camarada chegou, aproximou-se da plateia, olhou para uma senhora que estava lá todo vapor, ia para um lado, ia para o outro. Esse é o cara, estou com você, viu? Olhe, você é o bom. Aí o camarada chegou para a mulher e perguntou: a senhora acredita que eu consiga atravessar novamente? Aí a mulher respondeu: é claro, mas claro que o senhor consegue. Aí ele disse: a senhora acredita que eu consiga atravessar levando um carrinho de mão? Mas claro, o senhor é o bambambam, veio nesse cabo de aço desse jeito, para lá e para cá, foi e voltou. Claro que eu acredito. Eu acredito. Aí ele perguntou: a senhora acredita que eu consiga atravessar levando um carrinho de mão com uma pessoa dentro? Aí, claro, isso é besteira, hein, pastor? Claro que o senhor consegue. Vá-se embora. Ela tem certeza que sim, afirmou, com convicção, sabe? Aí o camarada perguntou: a senhora poderia, por favor, me ajudar e entrar no carrinho de mão? A mulher olhou para ele assustada e: de jeito nenhum, o senhor está doido, é? Eu vou morrer, hein? Está doido, rapaz? Eu não vim aqui, eu cheio de vigor. Aqui o senhor quer me matar, Daniel? Aí, a cara de assustada. Aí o moral da história: ela acreditava na capacidade do equilibrista, mas não o suficiente para entregar a sua vida nas mãos dele. Às vezes agimos assim também em relação a Deus. Acreditamos que Ele existe, mas temos dificuldade em confiar no seu cuidado e tocá-lo com fé. Às vezes, meus amados irmãos, a nossa relação para com Deus, nós dizemos que cremos, que acreditamos, que cremos nas promessas do Senhor, mas tomamos a atitude de ir de uma forma que, na maioria das vezes, as promessas do Senhor, elas já estão determinadas na minha e na sua vida. Quem crê? As promessas de Deus, elas já estão determinadas na minha e na sua vida. E as promessas que Deus tem para você, ninguém pode tirar. Ninguém pode tomar de você. Aleluia! Às vezes somos levados pela emoção e só queremos ser aplaudidos pelo sucesso. E esquecemos que nosso sucesso virá quando tocamos em Jesus com fé. O seu sucesso não depende das pessoas. Seu sucesso não está nos bens materiais que você tem. Seu sucesso não está no seu currículo. Seu sucesso não está nas pessoas que lhe rodeiam todos os dias. Seu sucesso não está na riqueza. Não que isso seja proibido. Amém? Mas, se nós colocarmos os nossos olhos diante do Senhor, se nós colocarmos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família diante do Senhor, coisas grandes e poderosas Deus pode fazer na minha e na sua vida. Deus pode fazer. Eu quero concluir lendo o verso 33 e o verso 34. Então a mulher, atemorizada, tremenda e côncia do que se operara, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Verso 34. E ela disse: filha, a tua fé te salvou.
vai em paz e fica livre do teu mal. Aleluia. Um toque de fé. Não precisou de muita coisa, não. Não precisou de sair correndo no meio da igreja, virando os bancos e dizendo: eu creio, eu estou com Jesus e Ele é meu Salvador. Não. Pelo toque da fé. Pelo toque da fé. Você e eu temos certeza e a convicção de que Deus pode mudar a sua e a minha história. A sua história não acabou aqui. A sua história está apenas começando, porque você tem tocado e irá continuar tocando em Jesus aos olhos da fé. E a Bíblia diz: então a mulher atemorizada, tremendo e cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Eu e você, nós precisamos declarar aquilo que Jesus fez na minha e na sua vida. Você precisa contar testemunhos do que Deus fez na sua casa, na sua vida, na sua família. A mulher veio diante de todos. Preste atenção, a mulher chegou anonimamente e saiu de lá falando diante de todos o que Deus fizera na sua vida. Aleluia! Eu concluo dizendo: o toque da fé da mulher do fluxo de sangue foi um toque ousado e eficaz. Quando ela tocou em Jesus, ela recebeu 3 curas distintas. Primeira, cura física. O fluxo de sangue foi estancado no mesmo instante. Deus tem cura para você nessa noite. Deus tem restauração para a sua vida nessa noite. Deus pode restaurar a tua vida, a tua casa, o teu casamento. O que Ele quiser fazer hoje na sua vida, Ele vai fazer hoje. E não vai ficar para amanhã, não. E você já vai sair daqui contando testemunha do que Ele vai fazer. Aleluia! Cura física. No mesmo instante, ela ficou curada. Segundo, cura emocional. Jesus a chamou de filha. E lhe disse: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Jesus a chamou de filha. Tem bom ânimo? Nas minhas palavras, creio que Jesus disse: você agora tem um pai. Você agora tem alguém que enxugou as tuas lágrimas. E por esse problema, você não vai mais chorar. Por o problema que você está enfrentando nessa noite, Jesus está estancando as tuas lágrimas. E Ele vai dizer: coisas novas eu vou fazer na tua vida. Eu vou mudar a tua história. Você vai dar testemunho do que Deus irá fazer na sua vida. Aleluia! Aleluia! Em terceiro lugar, a cura espiritual. Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Louvado seja o nome do Senhor. A bênção com que Jesus despediu a mulher é uma promessa para você ainda hoje. Agora, essas promessas são imediatas. Precisamos tocar em Jesus com fé. Precisamos colocar a nossa fé em prática. Precisamos sair dos nossos aposentos. Precisamos sair da nossa timidez. Precisamos sair das coisas que nos rodeiam, que não está nos trazendo vida, que não está nos trazendo paz em nosso coração. Quando nós tocamos em Jesus com fé, milagres acontecem, coisas sobrenaturais acontecem na minha e na tua vida, pelo toque da fé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.